professor da Rede Municipal de Ensino, professor Marcos Alves Lopes. Para continuar, professor, por que ocupar a Câmara de Vereadores? É uma ocupação que durou vários dias. Por que essa ação? O que essa ação traz de bom para a categoria, para a discussão, para o debate? Nós só ocupamos a Câmara diante da falta de negociação com a Prefeitura. Né? Então, nós tentamos de várias formas, antes mesmo de entrar em greve, demonstrar nossa insatisfação com o que vinha acontecendo na rede, e a Prefeitura simplesmente se fechava, não demonstrava nenhum interesse em conversar com a categoria. Diziam que tinha um sindicato representativo, que era o Sintego, mas que há muito tempo toda a categoria já sabe que não representa mais os profissionais da educação. Já tem conchavos dentro do próprio partido e não tem essa representação. Então, ocupar a Câmara Municipal foi uma tentativa de forçá-los a negociar, o que nós fomos, sim, bem-sucedidos nessa empreitada. Né? O prefeito disse que não receberia o nosso grupo, não receberia o comando de greve, e com o passar do tempo ele acabou tendo que nos receber. Bom, já falando um pouquinho mais do movimento também, esse movimento ele é paralelo ao Sintego. Houve também um pedido de desfiliação dos professores em relação ao sindicato, até mesmo, talvez, em algum momento, criar uma outra entidade representativa. Como que funciona isso? O que aconteceu com essa, na verdade, essa divisão em relação ao Sintego? Em 2010, eu falo em 2010 porque foi quando a primeira greve que eu participei do município, o Sintego traiu os profissionais da educação. E ouvindo história de outros colegas mais antigos da rede, essa história se repete de outras greves. Né? Quando eu digo traiu, é interessante pontuar o que eu chamo de traição. Né? A traição do Sintego se deu como? Não respeitando a Assembleia, que decidiu naquele momento, em 2010, continuar em greve. O Sintego, simplesmente não respeitando a soberania da Assembleia, decretou o fim da greve. E saiu junto com o prefeito em fotos e demonstrando que tinha acabado a greve, como se aquilo tivesse sido representativo. A categoria ficou bastante insatisfeita e nós permanecemos lá em 2010 2 semanas em greve, já sem o sindicato. Por vários motivos retornamos à sala de aula. Mas essa greve nós já entendemos que não dava para começar com um sindicato que ia vender a greve no final, que ia fazer acordos com o próprio PT, já que a direção do Sintego é do PT, e aí a gente sabe que existe uma questão partidária muito clara nos posicionamentos da IEDA, no posicionamento dos representantes do Sintego, em não querer desgastar a imagem do prefeito, que é do mesmo partido deles. O nosso movimento vem de uma forma bem diferente. Nós não defendemos nenhum partido político. Não há no nosso movimento a defesa de nenhum desses conchavos partidários. O que nós defendemos é a pauta que é tirada em Assembleia, e o que defendemos é a soberania da Assembleia. Então, diante da traição do sindicato, do Sintego, nós decidimos fazer um movimento fora desse peleguismo, fora dessa traição. Foi o que a gente fez durante essa greve. E houve mesmo essa desfiliação? É possível a criação de uma outra entidade? O Sintego hoje ele não representa, pelo menos os profissionais do município, a gente sabe que é ínfimo. É muito pequeno o número de profissionais de educação do município de Goiânia filiados ao Sintego. Eles tentam colocar que tem vários, eles tentam criar essa ideia, mas basta a gente conviver com os colegas para saber que não é representativo o Sintego dentro do município de Goiânia. A proposta de criação de um Sinsed, que seria um outro sindicato, mas o mais interessante de dizer agora é que, independente de sindicato, essa greve aconteceu. Independente de ser Sinsed, de ser outro sindicato, essa greve aconteceu porque houve um respeito à categoria, houve um respeito à Assembleia. Bom, e você falou um pouquinho das negociações com o prefeito. Como que foi essa negociação? Se desenvolveu no início? O prefeito não queria receber, não queria negociar, ele acabou tendo que voltar atrás. Houve um primeiro documento redigido que os professores também não gostaram. Houve uma nova redação no último fim de semana. Como é que se desenrolou toda essa questão da negociação com o prefeito? Exatamente. Inicialmente, o prefeito tentou jogar toda a negociação com a Neide, Só que nós já entendíamos que a palavra da Neide não tem um valor real. Uma pessoa ficha suja não pode, de fato, representar e dizer e assinar um documento. Então, diante da ficha suja, do histórico, e nós sabemos que a Neide foi processada por improbidade administrativa quando foi presidente da Comurg, contratou quase 4 mil funcionários, depois foi demonstrado claramente que aquilo não era necessário, que foi utilizado para outros interesses,
E diante disso, nós já dizemos o seguinte, nós não queremos negociar com a Neide. Né? A Neide dizia claramente, nós tivemos 2 reuniões com ela antes de iniciar a greve, e ela dizia, tudo é compasso, eu não tenho como decidir, né? Eu não tenho autonomia para decidir. Inclusive, diante da própria fala da Neide, nós recorremos ao passo municipal. O prefeito Paulo Garcia passou muito tempo sem querer receber o movimento, sem querer receber o comando de greve, tentando sempre colocar a representatividade legal, mas não legítima do Sintego. Né? E diante disso, nós tivemos que ocupar a Câmara, tivemos que demonstrar a força que a educação tem aqui no município de Goiânia, e diante de tudo o que aconteceu, da visibilidade que o movimento tomou, é inegável isso, o prefeito recebeu a comissão de negociação sem o Sintego. É bom que se diga isso, não houve na mesa de negociação nenhum representante do Sintego. Tinham vereadores, tinham comissão de negociação, que era a parte do comando de greve, e o prefeito, representante do passo. Fizemos uma primeira reunião onde o prefeito se comprometeu com vários itens da nossa extensa pauta. Né? Porém, na hora de redigir esse documento, eles usaram aquela velha artimanha, né? Deixando palavras ambíguas, deixando situações que dariam margem para interpretar de várias formas. Nós recebemos esse documento e dizemos, olha, dizendo que naquele momento, aquele documento não condizia com o que tinha sido apresentado. Elaboramos um novo documento, enviamos, e ele teve que voltar atrás na palavra dele e assinar o documento conforme a nossa escrita. Bom, e no início houve até mesmo aí algumas questões de falar que ele ia cortar o ponto, a greve foi dita como ilegal. Como é que essa situação se resolveu? Exatamente. Houve um processo também, né, na tentativa da prefeitura petista de criminalizar o movimento grevista. O PT, na figura do Paulo Garcia, entrou com um processo criminalizando, né, 8 trabalhadores da educação. Além disso, ameaçando corte de pontos, ameaçando que perderíamos dobras, perderíamos situações que a gente tem no nosso cotidiano já. Ao longo da greve e no último documento, nós conseguimos que ele assinasse a retirada do processo dos 8 colegas nossos. Além disso, que ele também deixasse claro que não haveria corte de pontos. Então, tudo isso está assinado. Caso ocorra, aí vai ser a palavra dele, que está registrada, que vai cair numa mentira. Né? Não acredito que aconteça isso. Bom, Marcos, para finalizar, você como professor, que está aí na rede há mais de 3 anos, como que você avalia a educação no município de Goiânia, fazendo 80 anos e aí revendo vários pontos da sua política, a educação, questão de mobilidade? Como é que você avalia a educação a partir do ponto de vista do professor que está lá na sala de aula, que conhece a realidade? Olha, nós temos hoje na Prefeitura de Goiânia, em relação à educação, uma situação bastante autoritária. Né? São projetos que vêm de cima para baixo, não respeitando o nosso projeto político-pedagógico. Né? Então, infelizmente, isso engessa o trabalho do professor em sala de aula. Tivemos recentemente um projeto criado pela Prefeitura, parecendo que parece muito mais um projeto de lavagem de dinheiro, que era trazer Augusto Cury, que não é um teórico da educação, nunca estudei Augusto Cury aqui, na pedagogia não se estuda Augusto Cury, trazendo ele, que é um verdadeiro escritor de autoajuda, para impor o projeto dentro da sala de aula. Quer dizer, então, essa imposição dos projetos, essa falta de autonomia que o professor vem tendo na rede, é o que faz com que nós tenhamos que nos organizar ainda mais, e eu acho que essa greve só foi um passo. Né? Ainda vamos continuar organizados para não aceitar, para repudiar todo o processo de lavagem de dinheiro que acontece na Secretaria de Educação. O projeto Augusto Cury, por exemplo, não é um projeto que representa os trabalhadores da educação. A falta de autonomia que o professor tem em sala de aula, quando é imposto uma maneira de trabalhar, quando é colocada uma forma específica e exata, quadrada de trabalhar, eu acho que dificulta bastante o nosso trabalho. O que nós aprendemos aqui no FG foi que teríamos uma autonomia no nosso trabalho, que teríamos uma relação tranquila com o nosso aluno, que construiríamos uma relação transferencial com esse aluno. Mas quando a gente vai para a sala de aula, a gente percebe que o problema não é o aluno. O problema não são os estudantes. O problema é uma administração autoritária que não permite que o professor desenvolva e possa desenvolver também os alunos. Bom, Marcos, agradeço muito a presença para falar com a gente e a gente vai tentar aí respostas, tanto do Sintego quanto também da Secretaria de Educação Municipal, em relação a tudo que foi colocado aqui. Infelizmente, nenhum deles pôde participar com a gente hoje, mas a gente vai em busca dessas respostas também. Muito obrigado pela presença, Marcos, mais uma vez por estar aqui com a gente e por falar sobre isso. Obrigado pelo convite novamente. O Comando de Greve agradece o convite.
Bom, infelizmente não pudemos ter um debate hoje no Conexões, como é sempre a nossa intenção, já que nem a Secretaria de Educação, nem o Sintego puderam estar presentes. Mas a gente tentou, como sempre, elucidar um pouco da questão e falar da educação no município de Goiânia. E o programa de hoje chega ao fim. Ele é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais